E nesse vídeo nós vamos conhecer os operadores relacionais do Java. E para isso eu preparei essa classe, né, operador relacional. E os operadores relacionais que a gente tem para o Java são esses daqui, ó. O menor que, o maior que, o menor ou igual, o maior ou igual e o instance of. A gente vai começar aqui, ó, criando algumas variáveis. Eu vou colocar aqui do tipo inteiro, né? Eu vou colocar aqui A igual a 2, B igual a 3 e C igual a 2, porque a gente precisa fazer comparação, né? Bom ter dois números iguais. E aqui é o seguinte, system.out.println é A menor que B. No caso aqui, ó, a gente vai verificar se o A ele é menor, né? Daí ele vai imprimir na tela aqui se é verdadeiro ou falso. No caso aqui, ele é menor, então aqui vai ser verdadeiro, né? True. Vou copiar aqui esse print aqui, né? Na tela. System, beleza. Agora a gente vai verificar se o A ele é maior que C. No caso aqui, como ele é igual, né? Ele verifica só se é maior. Como ele é igual, aqui vai retornar falso para a gente. Aqui a gente verifica se o A é menor ou igual a C. Faltou o A aqui, né? Beleza. Aqui ele vai fazer duas verificações. Ele vai verificar se é menor. No caso aqui não é, né? Porque os dois são iguais. E ele vai verificar também se os dois são iguais. No caso aqui ele vai retornar true, né? Ele vai retornar verdadeiro. E agora a gente verifica se o A ele é maior ou igual a B. No caso aqui ele é menor, né? Então aqui vai ser false. Então vai ser true, false o resultado. Eu vou deixar um instance of para daqui a pouco, né? Que ele é um caso especial. Então a gente vai fazer essa verificação no momento. Vamos compilar. Javac operador relacional.java. Beleza, compilou. Java operador relacional. Beleza, executou certinho aqui. True, false, true, false. True, false, true, false. Com esse sistema comportou conforme o esperado, né? Como eu expliquei aqui, ele faz essa verificação, né? Maior ou igual e deu certinho. E agora a gente vai ver um instance of. Um instance of ele serve para verificar objetos. Ele vai verificar se um objeto passado, né? A gente coloca um objeto aqui de um lado do instance of. Do lado esquerdo, ele vai verificar se esse objeto ele é uma instância do que está à direita. O que está à direita pode ser uma classe, uma interface, um record, um enum ou uma anotação. E vamos para o código, né, que acho que vai ficar mais fácil explicar. Para isso eu vou criar aqui um método public void testar. E aqui a gente vai passar aqui como parâmetro um number, num, que aí no caso a gente vai verificar o tipo do objeto que está sendo passado aqui, né? Então aqui a gente vai colocar um if num, né? Instance of. No caso aqui eu vou verificar se ele é um inteiro, né? Aqui, beleza. Else, se ele não for inteiro, ele vai exibir outra mensagem para a gente. Aqui a gente vai colocar system.out.println. Aqui colocar um inteiro, beleza? Aqui beleza. Aí se não for, né, a gente coloca aqui para escrever na tela que é outro tipo. Outro tipo, beleza? Vou colocar um ponto aqui e beleza. Aqui a gente vai passar, né, o que a gente precisa e aqui ele vai fazer essa verificação para a gente. Beleza, vamos chamar o método, né? A gente faz primeiro aqui a declaração do integer. Integer num vai receber 25. Beleza, aqui a gente fez a declaração, né, do tipo inteiro. Eu vou colocar aqui system.out.println. Eu vou colocar aqui esses tracinhos aqui só para a gente separar, né, para não confundir. E aqui a gente vai precisar criar um objeto, né? Copiar aqui, beleza? New, beleza? Aqui, ó, operador relacional, a gente criou um objeto, a gente vai chamar um método.
or.testar. E aqui a gente vai passar esse num aqui. Vou colocar aqui num1, só para ver que é diferente, né? Num1. Aí a gente vai fazer essa verificação. O InstanceOf, ele verifica para a gente. Beleza? Salvei. Vamos compilar. Javac. Beleza? Compilou certinho. Vamos executar. É um inteiro. Aí, ó, deu certinho. Ele fez essa verificação para a gente. No caso aqui, o number, ele na hierarquia, né, das classes, ele está acima de inteiro. Por isso a gente passa inteiro aqui, ó, ele vai tranquilo. E aqui a gente faz essa verificação. A gente pode alterar o tipo aqui também. Eu vou colocar long. No caso aqui, long, a gente precisa colocar o L aqui, né, para indicar que é um tipo long. Beleza? Tá aqui long, a gente vai salvar agora, vamos compilar, deixa eu limpar aqui a tela. Beleza, vamos compilar, vamos executar Java, beleza, aqui ó, é outro tipo, quer dizer, ele verificou se é do tipo inteiro. Aí como não é, ele escreveu aqui pra gente que é outro tipo. E agora a gente vai para o momento Jump the Cat, que é o pulo do gato. Aqui é o seguinte, quando a gente vai fazer essa verificação, o tipo passado aqui ele tem que ser compatível com o tipo que ele vai verificar. No caso aqui a gente está passando um number, né? No caso aqui a gente não pode verificar com string. Se a gente colocar aqui um string, que é um tipo incompatível, ele vai dar erro na compilação. Então aqui, ó, a gente vai jogar aqui o javac, né? Ó, incompatibilidade de tipo. Number não pode ser convertido para string. Então, aqui a gente tem que se atentar a isso, né? O tipo aqui tem que ser compatível. Outra coisa é o seguinte, vou voltar aqui para integer. Aqui a gente pode passar um objeto como nulo, né? Ou jogar nulo aqui. Aqui a gente está jogando direto, ele vai dar false, né? Porque nulo não é um tipo integer. Mas aqui ele compila e executa certinho, ele só vai jogar false aqui, o resultado vai ser outro tipo. Aí é bom a gente saber disso. Vamos compilar, vou limpar aqui a tela, javac, beleza, ó, compilou, vamos executar, aí ó, outro tipo, ele executou certinho aqui, só que no caso aqui ele jogou como false. E aqui é o seguinte, a gente não pode fazer isso, que é um InstanceOf, né, de ele verificando o tipo null, se ele pertence ao tipo null, né? Isso aí não dá certo, né? E realmente o compilador ele não deixa, ele vai dar um erro de compilação. Vamos tentar compilar javac, beleza? Aí ó, deu erro aqui. Então esse null, InstanceOf null, dá erro de compilação. E com isso a gente está especialista em operadores relacionais do Java. Bacana? Até o próximo vídeo. Valeu!